Olá, aqui do canal Política Sem Bandeira. Vasculhando os arquivos, descobrimos uma audiência do Lula com o juiz Moro. Se juntar a cara do Barroso, que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara, que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para comprar sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ter ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Uhum. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. Depois de escutar Lula, ouvir a resposta do juiz Moura para Lula. Está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Excelência, lavagem de dinheiro, pela essa ordem. Ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogando falar que provar que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada, essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação. Perfeito. Sabe? Não basta, doutor. Então, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babate, o ministro da Sugel, tá? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado, ele roubou mesmo, foi condenado. Uhum. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou, quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo. Mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver com isso. A imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. É só assistir o jornal. Lula, já muito bolado, pede respeito. Vamos ouvir, escuta. Respeito comigo. Se tem a respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, desculpa, eu vou interromper as suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela.
Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. Não tem, o que tem é vazamento proposital. Não, essa tem ação alguns penal é jornalistas, que eu não vou pública. citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Certo, mas eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, Certo. eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas 3 dias vai acontecer, e meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor. Depois de muito falar, ele pergunta: qual é o problema, Moro? Só escutar isso já vale que você se inscreva no canal e deixa um like. Escuta aí. Terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando ao impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização. Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado. Depois de ouvir de Lula muita coisa, o juiz Moro fala e deixa bem claro para Lula que a imprensa não vai julgá-lo, e sim a justiça na força e no rigor da lei. Vamos ouvir. Julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que uma nação... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhor presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não me dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis
e na prova do processo, o senhor pode ficar seguro quanto a isso.